Bom dia a todos. Hoje, dia 23 de janeiro de 2023, segunda-feira, estamos na lua nova. Primeiramente, vamos agradecer ao bom Deus por mais esse milagre da vida. Então, primeiramente, eu sempre falo assim, aquele bom dia, gente, aquele bom dia que sai de dentro da gente. Aquele bom dia de amor, aquele bom dia que vai ser um dia maravilhoso. A gente vai ser aquele bom dia, assim, bem profundo ali, aquele bom dia de muita luz. Assim, um bom dia! Vamos se abraçar, se abraçar, se abraçar. Pedir a Deus que nos livre de todas as maldades, de todas as perversidades, de todas as pragas, né? Sempre, sempre, sempre. Né? Vamos lá, para você que não me conhece, eu sou Pai Carlos de Obaloaê, também conhecido como Pai Carlos do mestre José Malandro e por outros como Juremeiro Carlos, tá? Mas o que é importante é o amor que eu quero passar para vocês, é fé, são palavras de reflexões, palavras que fazem a gente pensar, refletir na nossa vida, como está indo os nossos caminhos. Que às vezes o nosso caminho está tortuoso, mas somos nós mesmos que procuramos. Então esse canal, né, é para isso. Para troca de conhecimento. E nessa segunda-feira eu vou fazer uma prece, Obaloaê. Tá? Depois eu vou falar mais sobre dessa prece. Mas para você que está chegando agora no meu canal, no nosso canal, venham, se inscrevam. Se inscrevam, gente. Vocês que já estão não se inscreveram ainda, vamos lá, se inscrevam no canal. Apertem o sininho para estar sempre recebendo mensagens de carinho, de conforto, de reflexão, orações, trocas de ensinamento. Vai ali na mãozinha, dá um ok, para que assim eu possa saber que o que eu estou fazendo está agradando vocês, está indo até vocês, né? Deixem um comentário, seja um oi, um bom dia, uma boa tarde, não precisa escrever tanta coisa, mas só já botando um oi, acho que já é uma grande coisa. Isso prova que vocês gostaram, vocês estão vendo. E eu responderei com bom dia, com Deus abençoe a todos nós, tá? Porque é o que eu falo, ninguém nunca faz nada sozinho. Ninguém. Quando a pessoa diz que é autossuficiente, não é não. Porque um depende do outro para tudo. Nossa vida é assim. Tá? Então, gente, vamos começar a ter isso, essa troca de conhecimento. Vamos começar a compartilhar. Então diz um oi, aperta ali a mãozinha. Para quê? Para que as coisas fluem melhor. Porque aí eu sei, poxa, estão gostando, então vou cada hora mais tentar melhorar, né? Para que possamos melhorar a nossa vida, o nosso caminho. Né? Como eu falo, eu não entendo nada de tecnologia. Mesmo eu sendo dirigente de uma casa, eu não tenho nariz em pé. Porque eu falo, não tenho dinheiro. Deus não me deu dinheiro para ajudar as pessoas financeiramente. Mas Ele, as entidades, os orixás, os encantados, acho que me deram uma coisa melhor que o dinheiro. Que é o poder ajudar as pessoas com palavras, com carinho, com respeito. E levar isso a cada um de vocês aí do outro lado. Isso. Tá? Tentando mostrar que ninguém é melhor que ninguém. Eu tenho visto muito, gente. E vocês também devem estar vendo isso. Muitas pessoas, né, dentro da nossa religião afro-brasileira,
né? Tem hora que eu me pergunto, será que as pessoas estão somente dentro da religião afro-brasileira ou a religião está dentro dela? Porque hoje em dia é uma batalha. As próprias, vejam se vocês concordam comigo, as próprias pessoas da própria religião, elas batalham. Nós da religião afro-brasileira não precisamos de outras religiões para atacar a gente, não. Não precisamos de outra religião para atacar a gente. Porque as próprias pessoas da religião afro-brasileira, elas mesmas se atacam. É incrível que pareça. Como, Pai Carlos, elas se atacam? Sim. Vamos lá. O que eu tenho visto são dirigentes de casa ofendendo outros dirigentes de casas. A minha casa é melhor. Ah lá, a casa de fulano é assim, é assado, é bertano. Gente, vamos parar com isso. Vamos. Na hora que nós, dirigentes de uma casa de axé, que nascemos com essa missão, eu começo pelos dirigentes, que nós nascemos com essa missão, é para nós darmos a mão um ao outro. Que a nossa religião, seja ela qual vertente for, seja ela candomblé, seja ela umbanda, seja ela jurema, seja ela terecô, como cambinda e daí por diante, tá? E daí por diante. Mas é da vertente afro-brasileira. Nós temos que nos dar a mão e ser unidos. Nós temos que mostrar que a nossa religião, que não fomos nós que escolhemos. Eu falo que nós fomos escolhidos por ela. Mas hoje em dia, eu tô achando que mais as pessoas estão escolhendo do que nós fomos escolhidos. Existe essa diferença. De eu escolher e da religião escolher. Olha a diferença. Eu escolhendo a religião afro-brasileira. A religião afro-brasileira me escolhendo. Então são duas coisas diferenciadas, tá? Então hoje em dia eu vejo muitos dirigentes que eu falo geral, escolhendo a Umbanda. Poucos estão sendo escolhidos pela Umbanda. Entendeu? Então as pessoas hoje em dia se preocupam mais em querer jogar pedra no telhado alheio do que cuidar do seu próprio telhado. Mas quando as pessoas jogam pedra no telhado deles, eles se doem. Porque aquele ditado, pimenta nos olhos dos outros ardem. Isso, gente, eu falo para tudo, na nossa vida material, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, né? Nós temos que começar a aprender a não julgar tanto, a não querer, como eu vejo dentro da nossa religião afro-brasileira, é um tal de, hoje em dia, né, com as tecnologias, você vai ver lá, vê aqui no YouTube, você vê dentro do TikTok e das outras redes sociais que tem aí, né? Instagram, não sei mais, papapá, você vê como é que tá. As pessoas, para poderem crescer, elas têm que pisar em alguém. E isso não é certo. Porque quem quer pisar em alguém, acaba ele sendo pisado também. Ele acaba sendo pisado também.
Então nós temos que mostrar que a nossa religião é amor. Mas hoje eu tenho visto muitos dirigentes, eu não falo nem que são dirigentes, são pessoas que se dizem ser dirigentes, tá? Que o ensinamento que eles dão a seus filhos não, mexeu tem que demandar, você tem que isso mesmo, prejudicar o outro. E não é assim. E não é assim. Nós temos que aprender a respeitar. Vamos respeitar a casa alheia, para que nossa casa seja respeitada. Mas hoje em dia o que a gente vê mais é isso. Alguma pessoa bota algum vídeo na rede social, aí já vem não é assim, não é assado, e começa a falar. Gente, eu falo uma coisa, a religião afro-brasileira, ela é um mistério. Ela é um mistério. Como o nosso mundo é um mistério. Então, ontem eu estava falando isso com meu filho de santo. Porque dia 20 eu fiz 39 anos dentro da Umbanda. Ele, pai, já 39 anos. Eu falei, passou muito rápido. E nesses 39 anos eu sei isso aqui. Ele, como assim? Eu falei, filho, eu vou nascer e vou morrer 1000 vezes. E vou chegar até a palma da mão. Eu não vou chegar no corpo. Porque a nossa religião é um verdadeiro mistério. Só porque as pessoas acham, porque é um dirigente, ou porque muitos pegam o YouTube e começam a estudar. YouTube não, perdão, Google. A mamãe Google, papai Google. Começa a estudar ali, pega lá. Não que fulano falou isso, então isso é o certo, isso aquilo é o certo. Eu já sei, eu já vou abrir a minha casa de Umbanda, ou minha casa de Candomblé. Não preciso de mais nada, porque eu sei tudo. Triste, gente, essa pessoa que fala. Triste é uma pessoa quando fala assim, eu sei tudo de cuidar do meu orixá, eu sei tudo que cuidar das minhas entidades, dos meus encantados, da minha mestria. Como a gente sabe tudo? Se o mundo é um mistério. Se as nossas entidades, gente, uma vez o mestre que eu trabalho, que me escolheu para trabalhar, ele falou uma coisa. E depois eu refleti, me falaram o que ele falou e eu refleti muito. Ele falou assim, nós, seja da mestria, seja uma entidade, um caboclo, um preto velho, só deixamos saber o que nós queremos que vocês saibam. Então não queiram mandar, querer saber mais que a gente, porque vocês só sabem o que nós permitimos que vocês saibam. Nada além disso. E se nós pensarmos, é a verdade. Porque eu refleti e veio as minhas interrogações. É verdade. Essa semana eu estive na mata com 2 filhos de santo, né? E aí eu falei, gente, olha que coisa maravilhosa. Como a nossa natureza é. Da onde veio essas matas? Da onde nasceu essa árvore? Aí eu jogo assim, gente, que muitos sabem tudo, né? Como eu já escutei. Dirigente de casa, a Umbanda sem mentira, a Umbanda sem isso, porque o que eu falo é a lei. Essa é a lei para a pessoa. Como já vi dirigentes falar um monte de coisa e ensinar, né? Como eu falo assim, se um pai carnal não dá educação a seu filho, ou se seu filho vê o pai maltratando a mãe, o pai fazendo falcatruas, o filho vai seguir naquele mesmo método.
gritando, querendo que pode ser o dono do mundo, tá? Eu conheço vários assim. Conheço vários casais que os filhos são insuportáveis. Sabe por quê? Ver o pai gritando com a mãe gritando com o pai, ver uma desordem, ver o pai xingando os outros, ver o pai humilhando a mãe. Então ele se torna-se uma criança negativa, que vai humilhar, que vai maltratar os outros e vai se achar sempre o dono da razão. E não é assim, tá? Então, tem muitos dirigentes de casa, quando eu falo é pai de santo, babalorixá, ialorixá, né, padrinhos, madrinhas, que não sabem educar os seus filhos. Não sabem mostrar o sinal da humildade aos seus filhos. Tá? Aquele negócio, eu tento ensinar os meus. Aprende quem quiser. Né? Então, gente, como eu estava falando, aí fica assim uns, não que tem que ser assim, eu sei tudo de que há da minha pombogira, eu conheço ela, eu conheço o que minha pombogira permitiu que é o que eu conhecesse dela. Eu conheço o que meu caboclo permitiu que eu conhecesse. O caboclo que eu trabalho permitiu que eu conhecesse dele. Então até aqui ele me ensinou isso, mas amanhã ele me ensinou outra coisa. E aí eu vou dizer que eu conheço ele? Eu conheço pouco dele pelo que ele me passa. Então nós temos que ser humildes para isso. Mas as pessoas querem ser maior que as entidades hoje em dia. As pessoas querem ser maior antigamente. Antigamente eram as entidades que comandavam o ser humano. Hoje em dia é o ser humano que está comandando as entidades, os orixás. Porque se estão em determinada casa, não estou mais gostando do que o pai está falando, do que a mãe está falando, vou sair da casa. Aí quando fala, não, meu santo quis sair, meu orixá me avisou que eu tinha que sair da casa porque eu não estou gostando do que eu estou falando. Será que foi o orixá? Ou será que foi a sua vaidade? Né? Hoje em dia está todo mundo vaidoso. É incrível, né? Então, gente, pensem bem. E essas pessoas que se dizem ser superiores, que sabem tudo, elas têm que saber então da onde o orixá, quando o orixá incorpora na gente, de onde ele está vindo. E quando ele sai, para onde ele vai. Sabem tudo. Sabem o mistério da vida. Então tem que saber por que nasce uma mangueira. Se para a mangueira nascer, para uma goiabeira nascer, ela precisa de quê? Da semente. Se nunca existiu pé de goiaba, como é que vai existir semente? Ah, que o passarinho trouxe. Trouxe da onde? E da onde nasceu o passarinho? Gente, da onde? Fez assim, tuf! Nasceu. Do nada. Do vento. São os maiores mistérios do mundo. Que os homens podem tentar decifrar. Nunca vão achar. Gente, nunca. Eu tenho pra mim que nunca. Porque não tem. Tudo na vida tem que ter um. Primeiro. Pra ver um outro. E aí? E aí? Me diz. Como é que a gente vai dizer isso? Como é que nasceu o cachorro? Da cadela. Tá, como é que nasceu a cadela? Ela veio de onde? Pra estar aqui na Terra. Aí a gente pergunta, e aí? Disseram da época dos dinossauros. E aí, como é que vieram ao mundo? Ah, do tempo das cavernas. Como? Como nasceu o homem da caverna? Como veio a água? Como veio a terra? Ah, foi o que, gente? É o planeta X que tal. Mas alguma coisa tem que acontecer para nascer esse planeta.
como ele nasceu? Do vazio. Então eu fico pensando, é um interrogativo. As pessoas querem saber mais do que a própria entidade, do que o próprio orixá. Então a vaidade está consumindo a religião afro-brasileira. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos tentar aprender um com o outro. Vamos ter humildade para aprendermos um com o outro. Vamos parar de julgar. Que às vezes a gente julga tanto e os outros estão rindo da gente porque nós estamos falando tanta besteira. Sem necessidade. Porque às vezes o que eu vejo assim, eu falo, gente, isso existe. Aí vem outro, não, tem que julgar porque não conhece. Quando nós não conhecemos alguma coisa, antes de julgar, vamos à fonte perguntar o porquê daquilo. Vamos na fonte, antes de julgar. Vamos ser humildes. Vamos fazer com as pessoas o que nós queremos que façam com a gente. Não vamos fazer com a pessoa. Não vamos fazer com as pessoas o que nós não queremos que façam com a gente. Então vamos pensar nessas palavras, né? E hoje a oração que eu venho trazer para vocês é a oração de cura de Obaluayê. Gente, eu falo não só de Obaluayê, mas outros orixás. Tá? Outros orixás. Eles são tudo mistérios. Eles deixam a gente saber o que até onde eles querem, que nós saibamos. O que eles não querem, a gente não vai saber. Aí uns começam a inventar pela vaidade, né? E não é assim, né? Vamos ser humildes. A nossa religião é humildade. Vamos ser mais irmão, ser irmandade. Vamos mais estar ali para sermos melhor. Tentar ser um povo melhor, mais unido. Só porque hoje em dia, quando um vai na casa do outro, é para filmar e falar mal, ou comer e beber de graça. Ou comer e beber de graça. Então, gente, vamos ter discernimento, vamos ter sabedoria, vamos ter humildade. É tão pouco que nós precisamos ter para se tornarmos uma pessoa melhor na vida. Né? Como eu estava falando, é a minha oração de Obaluayê, é para cura. Lembrando que a pior doença que tem é a doença mental, é a doença espiritual. Quando às vezes o nosso corpo está muito doente, frágil, né? Com fragilidade, é porque também o nosso lado espiritual, ele começa a estar assim. Agora essa doença, às vezes nós mesmos ocasionamos na gente. Às vezes o pior inimigo do ser humano somos nós mesmos contra a gente mesmo, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, né? Porque pensamentos baixos, pensamentos de mentira, de falsidade, de ingratidão, eles ocasionam doença material e doença espiritual. Eu falo que são doenças em nossas vidas. Então vamos primeiro pedir para que a nossa cura seja interna, para depois nos curar externamente. Esse Obaluayê é o grande orixá que eu falo que ele me escolheu para ser filho dele. E eu tento estar ali, né? Eu sempre falo assim, se meu pai é o rei dos pobres, eu sou o príncipe dos pobres. E eu sou muito agradecido a ele. Como a todos, né? Eu falo que sou filho de todos. Porque meu carinho e meu amor a todos os orixás, a todas as entidades, a todos os encantados, a toda a mestria, é grande. Então, gente, vamos aprender a ser humilde. Vamos começar a curar
a nossa ferida primeiramente da alma. Vamos tentar melhorar um pouco. Vamos tentar ser gente um pouco. Vamos pedir desculpa quando erramos, porque desculpa não é sinal que você é menor que ninguém, que você está se humilhando a alguém. Não. Quando a gente pede desculpa é sinal de caráter, é sinal de honestidade. Então, vamos começar a refletir, né? Porque assim, sabe, eu vejo hoje em dia os egoísmos das pessoas, sabe? E às vezes você convive com a pessoa e depois vê que aquilo ali só era interesse, era uma capa, sabe? Por isso eu sempre rezo, quando eu chego na parte do Pai Nosso, livrai-me do mal, peço, meu Pai, me livre de todo mal, seja carnal ou seja espiritual, leve para bem longe de mim. E eu acho que Ele está escutando, e está levando pessoas, mas está tirando a máscara de cada um, está tirando a máscara de cada um. E eu vejo às vezes, como às vezes a gente é bobo, como a gente às vezes é ingênuo de acreditar ainda nas pessoas. Que muitas delas estão do lado das outras, não por sinal de gratidão, não por sinal de carinho, de amizade, não. É sinal de interesse. E depois a gente vê que era só interesse. E é triste uma pessoa fazer isso. É triste uma pessoa ser assim. Porque o final dela é triste. É o final de uma pessoa só, sem ninguém. Então vamos refletir nessas palavras. Portanto, eu falo, os meus melhores amigos, que eu nunca abandonarei, são as entidades. São os orixás, são os encantados, são a mestria. Sabe por quê? Quando eu estou certo, eles passam a mão na minha cabeça. Mas quando eu estou errado, eu apanho. E muito. Então eu procuro ser humilde, pedir discernimento para eles. E sabedoria para que eu possa me guiar na vida melhor. Ser uma pessoa melhor. Deixar algo nesse mundo. Porque meu espírito, ele vai para outro plano espiritual. Minha matéria, a terra vai comer. Mas quando meu espírito chegar no plano espiritual, eu quero ter pelo menos meio ponto. Para falar assim, olha lá, ó, como eu consegui ajudar tanta gente com palavra de carinho, de conforto. Como eu consegui abrir o caminho de tanta gente. Então isso para mim é o que eu quero deixar nesse mundo para muitos. Então, gente, vamos para a nossa oração de Obaluayê da Cura hoje, nessa segunda-feira, dia 23 de lua nova, né? É que eu falo, hoje eu estou muito cansado, porque o final de semana foi assim, foi um final de semana prazeroso, cansativo, porque quando eu fico na casa de axé, onde eu sou dirigente, né, é muito trabalho, é muita coisa, e você faz aquilo com afinco, com alegria, você vê a casa, os filhos ali tá bem, tá com alegria, sabe, aquela união de todo mundo, então você começa a ver, aí na hora da sessão, ontem foi a sessão em homenagem ao Oxóssi, aos caboclos, aos mineiros e boiadeiros, então assim, o amor, a energia estava tão grande dentro da casa que borbulhava, né? E isso consome a matéria. E eu já não estou um garotinho novo, né? Já vou para os meus 56 anos de vida, né? Vocês veem. Aí foi o que eu falei. Fez dia 20, fizeram 39 anos que a Umbanda me escolheu. Agora, desde os meus 5 anos, 6 anos de idade, há 5 anos, há 50 anos atrás, eu escolhi a Umbanda. Eu escolhi ela. Há 50 anos atrás. E há 39 anos, eu fui escolhido por ela. Olha a diferença.
Por que, Pai Carlos, assim? Porque eu escolhi quando era criança que minha mãe ia, me levava, eu ficava no colo da vovó Maria Baiana do sertão, eu ficava dentro da gira, eu ajudava a vovó, então eu escolhia a Umbanda. Nunca deixei de frequentar. Mas quando eu fiz meus 16 para 17 anos, a Umbanda falou, ó, agora eu te escolho para ser meu. E são 39 anos já. Onde eu me dedico com amor, com carinho, com afeto, a cada um. Aqueles que já foram na minha casa e vão na minha casa, na casa onde eu sou dirigente, eu recebo todo mundo de braços abertos, converso com todos. Eu não sou aquele dirigente que fico lá atrás. Não. Eu ando descalço dentro do terreiro 24 horas por dia. É raro eu botar o chinelo. Boto quando eu tenho que ir pro quintal dos fundos. Às vezes eu coloco, porque é muita pedra. Pedrinhas, né? Porque é terra, por causa das plantas. Às vezes tem formiga, então às vezes eu coloco chinelo. É cachorro e é bicho, então tem fezes às vezes na terra, então eu coloco chinelo. Às vezes está molhada. Fora disso, às vezes até esqueço e vou descalço, né? Porque eu gosto de sentir a energia da terra. Então, gente, vamos pedir isso. Hoje, o que eu falo? Vamos lá para a nossa oração, que o tempo está acabando. Eu tenho que trabalhar, estou aqui desde as 5h30 da manhã praticamente. Então vamos lá. Então desculpa por eu estar bem cansado hoje, tá? Hoje, oração ao Baluaê. Um copo com água. Eu boto um suportezinho para botar a vela. Vou ver se eu consigo acertar. Dá para entender, tá? A vela de Obaluaê. Vocês podem botar uma vela preta e branca, uma vela toda branca, tá? Então, pro Pai da cura, que Ele cure nossas doenças, primeiramente da alma, para depois do corpo. Nunca virar a vela, a gente bota aqui, tá? Ó, para que grude. Vamos ter sempre cuidado. Para quê? Para que não... O pavio tá curto aqui. Espera aí. Vamos ter sempre cuidado para que não tenha nada inflamável, né? Desculpe, porque eu estou bem cansado ainda. Tem que repor ainda minhas energias. E hoje ainda é dia de eu doar, fazer a minha colaboração ao mundo material, que é dar comida aos pobres. Então hoje ainda tem que sair para dar comida aos pobres. E já está até pronto, porque é o que teve ontem lá no terreiro, que nós fizemos um cozido, gente. Um cozido. Depois a gente ficou com uma fraqueza. Então, o que todo mundo come, depois eu trago para casa. Faço um arroz, que ontem foi cozido, que a casa doa. Eu e o pai pequeno da casa compramos e doamos. Nem filho de santo dá. Porque na casa onde eu sou dirigente, eu, pai Carlos e o pai Mauro, que é o pai pequeno da casa, nós compramos com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, tá, gente? Deixando bem claro. Para dar aos filhos, para dar o pessoal da assistência e aquele que ficou na panela, que não é resto. Eu falo que ficou na panela, eu trago para casa para na segunda-feira eu acrescentar o que tiver que acrescentar e ir para a rua para dar para os pobres. Essa é a minha missão, é a minha caridade. Na minha casa, ninguém paga comida, ninguém paga bebida, ninguém paga para levar um passe, ninguém paga para dar uma palavrinha com uma entidade. Isso é a minha caridade que eu faço. E eu sempre agradeço a Deus. Então, a velhinha está aqui.
O copo com água tá aqui, gente. Caso vocês, quando fizer a oração, vamos fazer, esse copo de água, botem uma água filtrada. Vamos pedir ao Baluaê, vamos pedir ao Umulu, esse grande orixá da cura, que o poder da vela fluidifique, consagre esta água. Que essa água seja o remédio da nossa vida. Que essa água venha curando todas as mazelas internas e externas do nosso corpo. Que essa água venha curando todas as doenças, seja ela doenças contagiosas, seja elas doenças espirituais, seja elas doenças malignas. Vamos pedir, vamos implorar, vamos suplicar ao grande orixá da cura, para que ele cure essa doença do nosso corpo e da nossa alma. Ah, Totô, meu velho. Amado Pai Obaluaê, nós vos invocamos, meu Pai, e pedimos a vossa bênção e irradiação de vossa luz sobre todos nós. Faça com que busquemos cada vez mais os bons ensinamentos, sentimentos e atitudes que nos elevam e nos conduzem à luz do nosso divino Criador. Impeça-nos, Pai, de sucumbirmos diante de provas elementares e de regredirmos praticando atitudes impensadas. Capacite-nos com a necessária humildade e compreensão para ajudarmos nossos irmãos infelizes. Clamamos a vós, querido Pai, que nos inunde com vosso poder evolutivo, para que nossos passos sejam sempre em direção à luz divina. Pedimos força, coragem, paz, amparo, saúde física e espiritual e o luzir de nossos espíritos com a capacidade de amar e perdoar. Que a maldade não tenha forças e poder sobre nós e que qualquer ação elevada contra nós encontre a vossa presença e se quebre em choque com as obras de luz. Sagrado Pai, livre-nos da submissão aos espíritos viciosos, embusteiros, obsessivos, e que a prosperidade, a saúde, a felicidade, a alegria de viver impere em nossa jornada e nas jornadas de nossos amigos, familiares e filhos. Que cada um de nós se sinta fortalecido e ungido das vossas graças, agora e durante toda a nossa passagem terrena. Atotô, meu Pai, atotô, meu Pai. Ó, meu Pai Obaluaê, eu, seu filho, venho aqui implorar, venho aqui te suplicar a tua ajuda. Olhai, meu Pai Obaluaê, por aqueles que estão dentro de casas de saúde, hospitais, pelas pessoas que estão doentes, que estão entrevados numa cama, meu Pai, que estão sentindo dores, não só do corpo, mas também da alma. Ó, meu Pai Obaluaê, trazei a cura para essas pessoas. Pai Obaluaê, olhai todos os idosos que estão em casa de repouso, os idosos que estão na rua. Ó, meu Pai Obaluaê, olhai as crianças que estão na rua, as crianças que estão em orfanatos. Ó, meu Pai Obaluaê, olhai os animais. Olhai aqueles que estão dentro de uma prisão. Mostrai a eles, meu Pai, que eles estão no caminho errado. Meu Pai, colocai vossas palhas sobre nossa matéria, nos livrando de todos os males, de todas as doenças carnais e espirituais, de todas as dores físicas e espirituais. Ó, meu Pai Obaluaê, nos livrai de todas as pragas, de todos os maus olhados, de todas as perturbações. Nos livrai, meu Pai, da miséria e nos dê vitória. Obrigado, Baluaê, por estar sempre me escutando. Aqui eu vos peço bênção no dia de hoje. Amém. A todos vocês, vou botar aqui um pouquinho, que ele vai lá para o pé de Baluaê.
agradeço por mais uma vez. Que nossa semana seja uma semana abençoada, uma semana de muita paz, de muito amor, de muitas vitórias e conquistas. E vamos lembrar, gente, a humildade é a base de tudo. E vocês, que são de dentro da religião, que são dirigentes de casas de axé, pensa nisso que eu falei. Vamos começar a dar ensinamento àqueles que entram dentro da nossa casa. E vamos lembrar que ninguém sabe tudo. Principalmente no lado espiritual, que é a nossa religião afro-brasileira. Que é esse mistério. Que muitos estão querendo saber até mais que o próprio orixá. Perdão, que é a própria entidade. Querem mandar na entidade. As minhas entidades falam assim, que o dia que eu quiser passar a perna nelas, que eu quiser saber mais do que elas, para que elas vão vir na Terra? Além de uma boa surra, eles vão mostrar que eu não sei isso ainda. Porque nós só sabemos o que eles querem e nada além disso. Então vamos ser humildes, que às vezes a gente aprende aqui com um, a gente aprende ali com um dirigente, aprende ali numa casa, a casa aprende com a nossa casa. É isso que tem que ser, a união. Então, para vocês, vamos nos unir, vamos dar a mão. Vamos parar de julgar, vamos parar de jogar pedra no telhado alheio, porque o nosso telhado também é de vidro, por isso eu não jogo. Beijo no coração, um grande abraço, uma maravilhosa semana para todos nós, em nome de nosso Pai Obaluaê, em nome de Nanã, em nome das santas almas benditas, em nome de Exu, que sempre nos guie, nos governe, nos oriente, nos proteja de todas as ciladas, de todas as pragas, de todas as maldades da terra e do espaço. Amém.